Terceiro encontro, a palavra está perto de ti. Deuteronômio 30, de 11 a 20. Irmãos e irmãs, bem-vindos a este encontro bíblico. Iniciamos nossa caminhada fazendo a memória do primeiro encontro em que meditamos sobre a eleição do povo de Deus. No segundo, fomos convidados a refletir sobre a solidariedade para com os irmãos necessitados. Um assunto tão antigo e ao mesmo tempo tão atual. Hoje, o convite é ficarmos unidos como povo de Deus e solidários a favor da vida. Para isso é necessário que optemos por ela. Como sinal de vida, acolhamos-nos uns aos outros cantando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e onipotente, Criador do céu e da terra, fonte de toda a vida, dai-nos sempre palavras benditas e geradoras de vida. Ensinai-nos, a exemplo de Jesus Cristo, a atualizar na história os vossos mandamentos e viver na fidelidade, discernindo no meio de tantas vozes a vossa voz, e como outrora em comunidade, entoarmos um grande amém pela bênção que nos concedestes por meio de vosso Filho Jesus. Dai-nos a coragem dos profetas e profetisas de todos os tempos, para preservar e defender a vida em todas as situações em que ela é ameaçada, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 3º, diz que todo ser humano tem direito à vida. A vida é o maior presente de Deus. É vivendo que nos realizamos como pessoas e como cristãos e cristãs. Diante do tema da vida e da morte, podemos olhar esses símbolos e nos perguntar o que eles nos dizem sobre a vida, o que eles levam a pensar. Será que este valor universal descrito nos direitos humanos está sendo respeitado? Bom, o primeiro símbolo é uma pessoa em um caminho, aonde tem que fazer uma escolha. Direita ou esquerda? Nós poderíamos dizer vida ou morte. Aqui nós temos a Santa Madre Teresa de Calcutá. Ninguém como ela lutou tanto pela vida, de modo especial das mais fracas, ou seja, aquelas vidas em situação de rua, crianças abandonadas ou crianças em perigo de aborto. E como falar de vida ou de morte, se não falarmos justamente de quando começa a vida? Sabemos que há muitas discussões no quando a vida se inicia, mas para nós cristãos, de modo especial católicos, isto já está mais do que definido. A vida nasce na concepção, no ato em que o espermatozoide fecunda o óvulo. Neste momento, Deus Criador sopra o sopro da vida, a alma, o espírito, e aquele ser começa a ser gerado e formado. Portanto, não é parte de um corpo, não é uma extensão da mulher ou do homem,
é um outro ser vivo, é um outro ser que merece respeito, que merece a chance de viver, de conhecer a vida que eu e você conhecemos. É um ser que tem direito à vida e precisa ser respeitado enquanto pessoa e não como se fosse um ser simplesmente acessório do próprio corpo. Ele não é parte de um corpo, ele é um corpo, ele é uma pessoa. Como a gente aprende, ele é um ente singular e concreto, uma pessoa única, inigualável, inestimável. Única porque Deus não repete a sua criação na humanidade, ou até mesmo na própria obra-prima da criação. Deus faz a sua obra única, perfeita, santa, e precisamos, além de aprender a administrar a terra, precisamos aprender a administrar, cuidar do próprio ser humano. Nós somos muito bons para defendermos as baleias, os leões, os leopardos e tantas outras espécies ameaçadas de extinção, como o tigre, o coala ou até mesmo o canguru, não é mesmo? E que falar ainda do jacaré-açu, um grande jacaré da Amazônia. E ainda, por que não falar das tartarugas marinhas e as tartarugas de água doce? Pois é, nós defendemos muito e criamos leis que garantam a vida desses seres. E por que nós criamos leis que garantem a morte destes seres? Obra-prima criada por Deus, incomparável, inigualável. Que nós possamos refletir e escolher a vida plena, a vida e abundância, e não a morte. Amém. Introdução à nossa leitura, página 55. Deus propõe ao povo 2 caminhos, vida ou morte. O povo escolhe a vida ao seguir seus mandamentos, ou opta pela morte ao desobedecer a sua instrução. Os frutos serão bênção ou maldição, conforme a opção que se faz. Deus propõe, não impõe, embora apresente as consequências de cada escolha. Deus não pede muito, ele sugere apenas que o povo o ame e, ao amá-lo, com certeza andará nos seus caminhos e guardará seus mandamentos, e assim será abençoado, e permanecendo sempre com o Senhor, habitará no reino que para todos foi preparado desde antes da criação do mundo. Por isso, com alegria, aclamemos a palavra de Deus, acendamos a lamparina ou a vela, e preparemos o nosso coração para acolher a sua palavra. Leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos 11 a 20. Este mandamento que hoje eu lhe ordeno não é difícil demais, nem está fora do seu alcance. Ele não está no alto do céu para que você fique perguntando: quem subirá até o céu por nós para trazê-lo, para que nós possamos ouvi-lo e colocá-lo em prática? Também não está no além-mar para que você se pergunte: quem atravessará o mar por nós para trazer-nos esse mandamento, a fim de que possamos ouvi-lo e colocá-lo em prática? Sim, essa palavra está ao seu alcance, está em sua boca e em seu coração.
de modo que você pode colocá-la em prática. Veja, hoje eu estou colocando diante de você vida e felicidade, morte e desgraça, pois ordeno hoje a você que ame a Javé, seu Deus, andando por seus caminhos, observando os seus mandamentos, estatutos e normas. Você viverá e se multiplicará. Javé, o seu Deus, vai abençoá-lo na terra onde você está entrando para dela tomar posse. Todavia, se o seu coração se desviar e você não obedecer, se você se deixar seduzir e passar a adorar e servir a outros deuses, eu hoje lhe declaro: vocês desaparecerão completamente. Vocês não prolongarão seus dias neste solo, no qual, atravessando o Jordão, vocês vão entrar para dele tomar posse. Eu chamo hoje o céu e a terra como testemunhas contra você, e eu lhe propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Portanto, escolhe a vida para que você e seus descendentes vivam, amando a Javé, o seu Deus, obedecendo à sua voz e apegando-se a Ele, pois Ele é a sua vida. Ele prolonga o seu tempo de habitação sobre este solo que Javé jurou dar a seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 7. Ver o texto de perto. Repetir a palavra que mais chamou a atenção e dar espaço para que a comunidade a repita em coro. Bom, como nós somos muitos acompanhando pela rede social, o ideal seria estarmos reunidos. Então eu destaquei alguns versículos. Eu vou reler pausadamente e depois vou dar ênfase àquele que mais chamou a minha atenção. Versículo 14. Sim, essa palavra está ao seu alcance, está em sua boca e em seu coração, de modo que você pode colocá-la em prática. A palavra de Deus, ela não está além, no céu, no mar, ela está ao nosso alcance. A palavra de Deus, mais do que nunca, tem sido divulgada, lida, meditada, contemplada. Então, se a palavra hoje temos mais acesso do que nunca e do que antes, não temos desculpas ou motivos de dizer que somos desinformados acerca dela. Mais do que tê-la na Sagrada Escritura, ou tê-la na nossa estante em casa, ou andar com ela embaixo do braço, é importante tê-la no coração. Esse versículo nos chama a atenção para esse fato. Deixar com que a palavra penetre o nosso coração, sede das decisões, para que estas decisões sejam coerentes com a vontade de Deus, expressem sua palavra. Assim vivemos na obediência. Versículo 15. Veja, hoje eu estou colocando diante de você vida e felicidade, morte e desgraça. Nosso Senhor nos apresenta a sua palavra, meio pelo qual eu posso fazer a opção pela morte ou pela vida. A palavra de Deus nos ilumina, direciona os nossos passos à sabedoria. Então, quanto mais consciente da palavra, mais consciente serei na minha liberdade das minhas escolhas, entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Logo,
Aquelas pessoas que querem tratar, por exemplo, do feto como uma parte de seu corpo, está redondamente enganada. E por que está enganada? Porque ela é livre, sim, para fazer com o seu corpo o que ela quiser. E mesmo que queira fazer com o seu corpo o que ela pensa querer fazer, a palavra de Deus deixa bem claro: só quem tem direito de dar a vida e tirá-la é Deus. Então, nem sobre a decisão de suicídio é uma decisão sua. Nem para suicídio é uma escolha sua fazer com o seu corpo suas regras. Nem o suicídio é uma opção livre, porque não é liberdade. Querer acabar com a própria vida é uma escravidão do egoísmo, onde eu me acho dono do direito de eliminar com qualquer dor, qualquer sofrimento que eu pense estar sofrendo. Nenhuma dor e nenhum sofrimento me dá o direito de acabar com a minha vida, ou, muito menos, com a vida de outro. Cabe a Deus a decisão: tomar a vida ou deixar-nos viver. Não usurpemos um direito divino, nem sobre a nossa própria vida e nem sobre a vida do outro. Sim, nós estamos diante de uma escolha. E as nossas escolhas trazem consequências, e é para isso que a palavra de Deus alerta. Se eu escolher a morte, eu sofrerei as consequências disso. Se eu escolher a bênção, do mesmo modo, sofrerei consequências desta escolha. Por isso a palavra de Deus vem nos iluminar e nos deixar conscientes desta verdade. Versículo 16: Pois ordeno hoje a você que ame a Javé, seu Deus, andando por seus caminhos, observando seus mandamentos, estatutos e normas, você viverá e se multiplicará. Amar a Javé é, antes de tudo, obedecê-lo. Amar ao Senhor nosso Deus é viver nos seus caminhos, respeitando os seus mandamentos, as suas leis, as suas normas. E a primeira lei, a primeira norma é: você tem o direito à vida, você pode viver. Outros têm direito à vida, eles podem viver. Precisamos respeitar esse direito humano que, antes de tudo, é divino, porque a vida nos foi dada por Ele. A palavra de Deus nos faz tomar a escolha certa e nos diz que teremos consequências se a fizermos. Multiplicará os nossos dias se vivermos as suas normas e mandamentos. Seremos abençoados e vamos tomar posse da terra prometida. Versículo 17: Todavia, se o seu coração se desviar e você não obedecer, se você se deixar seduzir e passar a adorar e servir a outros deuses, versículo 18, eu hoje lhe declaro, vocês desaparecerão completamente. Vocês não prolongarão seus dias neste solo, no qual, atravessando o Jordão, vocês vão entrar para dele tomar posse. Claramente a palavra de Deus nos ilumina, dizendo quais as consequências se nós não escolhermos a vida. Não se trata de um castigo, mas uma consequência. E eu preciso ter consciência das consequências da minha escolha e não culpar Deus quando eu sofro as consequências dos meus atos. Peçamos ao Senhor a graça de nos abrirmos à sua vontade e não ao nosso egoísmo, ao fechamento aos nossos achismos, que muitas vezes nos levam a fazer a escolha errada, a escolha da morte e não da vida. O que significa ter a palavra em minha boca e em meu coração?
lembrei-me de um dos evangelhos que diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ora, se eu tenho alimentado o meu coração com a palavra de Deus, qual será a consequência? A consequência será desta palavra ecoar e estar tão presente nos meus lábios que todo o meu ser vai refletir esta palavra pregnada em meu ser. No coração, chamada a sede das decisões, uma vez este coração iluminado pela palavra, faz com que as minhas atitudes sejam coerentes com a vontade de Deus. Além disso, faz com que a minha boca proclame, não apenas da boca para fora, aquilo que está dentro de mim. A minha boca proclamará a vida, e dela sairá palavras de vida, que consequentemente contagiará outras pessoas desejosas dessa vida plena. Vida plena que não vem de mim, mas vem de Deus, da sua palavra. Palavra essa que é mais doce que o mel que sai dos favos, como vai dizer o autor sagrado. Palavra esta que ilumina as trevas do nosso erro, do nosso egoísmo. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se nós sabemos de antemão que a palavra de Deus faz brotar em nós tantas coisas boas, precisamos aproveitar esse mês de setembro, dedicado à Sagrada Escritura, aproveitar esse mês para mergulharmos nas palavras de sabedoria do próprio Deus, mergulharmos na palavra de sabedoria do Evangelho, mergulharmos na palavra de sabedoria do Deuteronômio, mergulharmos na palavra de Deus contida nos Salmos, em Cântico dos Cânticos e em tantas outras palavras sagradas. Precisamos deixar com que a palavra, penetrada em nosso ser, nós não saibamos mais nem diferenciar o nosso ser dela. Precisamos deixar com que ela seja a nossa vida e precisamos ser a vida divina. Traduzir em nossa vida a palavra de vida, a palavra de Deus. Sim, significar ter a palavra em minha boca significa, antes de tudo, uma atitude interior. Significar ter a palavra em minha boca significa o quê? Que a minha escolha, as minhas atitudes são fundamentadas no conhecimento das palavras de sabedoria, vinda de Deus, do seu Evangelho e de toda a Sagrada Escritura. De modo especial, nesse mês em que meditamos Deuteronômio, com o lema: abre a tua mão para o teu irmão. E como nós sabemos, Jesus declarou: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Você não será capaz de defender a vida do outro se antes não for capaz de defender a sua própria vida. Você não será capaz de amar o próximo se antes também não se amar. Por isso, nem suicídio e muito menos aborto. Porque Deus suplica ao povo que obedeça aos seus mandamentos. Meu irmão, minha irmã, é simples. Qual é o pai e a mãe que, vendo o seu filho se aproximar de um precipício, não vai fazer de tudo para alertá-lo, de gritar, de correr para tentar salvar? Qual o pai e a mãe que, vendo o filho aproximar-se de uma vela, não vai fazer de tudo para apagar a vela, para tirar o filho de perto, para tentar preservar a vida dele? As leis e os mandamentos de Deus são uma espécie de uma súplica, por isso o termo usado, porque Deus suplica ao povo.
que obedeça aos seus mandamentos, porque Ele não quer nos perder, Ele quer que nós vivamos para Ele. Assim como o pai e a mãe fará de tudo para proteger a vida do seu filho e da sua filha. Fará de tudo, infelizmente, a vida tem leis naturais. A própria natureza traz leis naturais, que se nós não prestarmos atenção e não obedecermos essas leis naturais, nós pomos a nossa vida em risco. Algumas pessoas sabem que eu sou natural do Amapá, e lá existe uma ilha chamada Ilha do Maracá, onde acontece um grande fenômeno da natureza, que é a pororoca, quando o oceano consegue empurrar o rio Amazonas, que está desaguando nele, de volta para o seu leito. E quando ele avança, ele vai formando ondas de até 12 metros de altura. Ora, como que os ribeirinhos vão se defender dessas ondas? Eles vão cada vez mais afastando suas casas da área onde acontece a pororoca, onde as ondas quebram. E o homem que resolve enfrentar esse fenômeno da natureza, ele tem que respeitar a lei da própria natureza. Senão ele pode vir a óbito. Por isso, os que se atrevem a surfar na pororoca, o que é que eles fazem? Eles se preparam, providenciam jet ski como suporte, como apoio, providenciam uma prancha boa que aguente a pororoca, providenciam outros meios, como colete salva-vida, porque, meu irmão, minha irmã, eles estão enfrentando um fenômeno natural, que tem suas leis naturais. Então, para surfar ou para sobreviver naquela região, eu preciso respeitar o limite que a natureza me impõe. Ora, se a natureza nos impõe limites, imagine Deus. Deus também nos impõe limites com um único objetivo: preservar a nossa vida. É por isso que Ele suplica ao seu povo a obediência aos seus mandamentos. Porque Deus, mais do que eu e você, sabe que ao vivermos o seu amor, o seu mandamento, eu garanto-lhe, ou garanto a minha vida, não só neste mundo, mas a vida eterna. Pensemos como estamos lidando com esta obediência à sua lei. Pensemos como estamos lidando com a vida, não só com a minha, mas com a do outro. Como eu tenho cuidado do outro? Eu tenho aberto a minha mão para acolher o próximo, para ajudá-lo? Eu tenho estado atento às leis civis para cuidar do outro? Ou tenho me omitido? Isso também faz parte da vida. Isso também nos garante a vida. As leis da natureza, mas a lei do homem. E, acima de tudo, a lei de Deus. Que Deus nos ajude à obediência. Amém. Quais as consequências de optar pela vida ou pela morte? O versículo 17 em diante nos responde esta pergunta. Todavia, se o seu coração se desviar e você não obedecer, se você se deixar seduzir e passar a adorar e servir a outros deuses, eu hoje lhe declaro: vocês desaparecerão completamente. Vocês não prolongarão seus dias neste solo, no qual, atravessando o Jordão, vocês vão entrar para dele tomar posse. Versículo 19. Eu chamo hoje o céu e a terra como testemunhas contra você. Eu lhe propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Portanto, escolha a vida, para que você e seus descendentes vivam,
amando a Javé, o seu Deus, obedecendo à sua voz e apegando-se a Ele, pois Ele é a sua vida. Ele prolonga o seu tempo de habitação sobre este solo que Javé jurou dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Escolhe, pois, a vida. As consequências da obediência são dias longos sobre a terra. Mas mais do que isso, são dias que se prolongam para a eternidade. A terra prometida para nós é muito mais do que um lugar. É um estado da alma. É um estado de vida nova. E vale a pena o mínimo esforço. Quanto mais melhor para alcançarmos o céu. E isso nós conseguiremos quando amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por isso, devemos sempre nos policiar para que nós estejamos atentos à necessidade do outro, amando, respeitando e garantindo-lhe o direito à vida. Que assim seja. Amém. Item 9, página 57. Trazer o texto para perto de nós. No texto preparatório, lemos que a fidelidade aos mandamentos garante uma vida digna para todos e orienta a pessoa a ter uma relação sadia consigo mesma, com o outro, com Deus e com a natureza. Quais são as pistas que o autor sagrado nos dá para que hoje também nós possamos crescer nessas dimensões de relacionamento? Quais são? Relacionamento comigo mesmo, relacionamento com o outro, relacionamento com Deus e com a natureza. Nós temos vivido numa sociedade onde cada vez menos se respeitam as leis, sejam as leis do homem, sejam as leis da natureza, sejam as leis para consigo mesmo, ou ainda as leis de Deus ou para com Deus. É impressionante nós lembrarmos como que o homem lida com a própria natureza, seja ela a natureza humana ou a natureza em si. Veja quais têm sido as consequências da falta de respeito para com a vida. O homem está tão mergulhado às vezes no seu egoísmo que pensa apenas nos meios de produção, mas não se preocupam com a matéria-prima extraída da natureza. O homem só quer explorar, explorar, explorar e pouco preocupa-se com os impactos ambientais. Que o diga Brumadinho, né? Que o diga tantas outras realidades na nossa sociedade, onde desrespeitamos a natureza e a própria natureza se rebelou contra nós. Que falem ou gritem as áreas de ressaca dos nossos rios, dos leitos, das áreas de alagado, que muitas vezes soterramos, construímos nossas casas, e quando há fortes chuvas, sofremos com os alagados. E o que falar dos deslizamentos de barranco
aonde não respeitamos a natureza e simplesmente, por causa do egoísmo do homem, ao não encontrarmos lugares dignos para construir nossas casas, as construímos sobre barrancos. E infelizmente, a natureza tem sua natureza, tem a sua lei, e ela precisa escoar. E aí as chuvas provocam os deslizamentos, e infelizmente sofremos consequências de catástrofes. Precisamos refletir bem como é que está o nosso relacionamento. O respeito a nós mesmos, respeitar e conhecer os nossos limites, respeitar e conhecer o nosso limite para conosco mesmo e para com a sociedade. E são as leis que nos garantem isso. Numa palavra, obediência. Obediência à lei de Deus, obediência à lei da natureza, obediência à lei civil, obediência ao nosso próprio corpo, porque ele também põe limites a nós. Ora, nós sabemos que após 40 anos, temos que evitar certos exercícios de grandes impactos. Isso é respeitar a nossa natureza. Se eu não respeito, qual será a consequência? Luxações, dores nas articulações, ou até mesmo, se alguém tiver artrose, osteoporose, piorar dessas doenças. Deus pensou em tudo, e a nossa natureza, programada por Ele, nos impõe certos limites. Por isso, numa palavra, obediência. A palavra de Deus nos orienta à obediência, por quê? Porque a obediência nos garante a vida, tanto a manutenção desta vida, quanto a aquisição da vida eterna. Pensemos bem, que a obediência seja o carro-chefe de toda a nossa história, que a obediência seja a palavra que passe pelo nosso intelecto e crie raízes em nosso coração para fazermos as escolhas e as decisões corretas de acordo com a vontade de Deus. Amém. Quando é que eu faço a opção pela morte ou pela vida? Bom, diante de tudo que nós já ouvimos, já lemos, fica muito claro que fazemos a opção pela morte ou pela vida a partir de nossas escolhas. Se a minha escolha é uma escolha pela bênção, consequentemente eu terei bênção. Ou seja, se a minha escolha for pela obediência à vontade de Deus, eu estou garantindo a minha vida. Se a minha escolha ou a minha decisão for pela morte, apoiado talvez no meu achismo de como devo viver, apoiado nas ideologias de que meu corpo, minhas regras, apoiados em certas e outras ideologias, qual será a consequência? Muitas pessoas estão colhendo as consequências de suas escolhas erradas. Não vou aqui falar quais são, até porque nosso objetivo não é ferir nem magoar ninguém com a verdade, mas levar a pessoa a, refletindo na verdade de Deus, chegar à sua conclusão por si só, e aí sim renunciar àquilo que ela tem certeza e consciência que não lhe garante a vida, mas lhe garante a morte. Que Deus nos ajude a chegarmos à luz da fé, à luz da verdade, por sua palavra. Amém. Nesta sociedade marcada pela violência, pelo atentado à própria vida e à vida do próximo, como escolher o caminho do bem, que é o caminho da vida e vida para todos? Como? Como escolher o caminho do bem? No mundo que cada vez mais apela para o egoísmo, para o achismo, para os ideologismos, para a opinião própria, aonde a opinião da Sagrada Escritura é considerada inválida, mesmo que ela nos advirta que ela mesma nos garante a vida eterna. Não é fácil querer viver a palavra de Deus. Se não é fácil vivê-la, também, consequentemente, não é fácil ensiná-la.
Aqueles que mais tentam ensinar a fazer o homem e a mulher a viver a vontade de Deus são os que mais são taxados de diversas formas: fanáticos, loucos, enfim, desatualizados. Mas não se trata disso. Se trata que a verdade é uma. Defender a vida é defender a verdade. Defender a vida é ir contra toda e qualquer forma de violência, de discriminação. É ir ao encontro dos marginalizados, dos necessitados, daqueles que não têm condições sociais, daqueles que não têm oportunidade. Ir ao encontro de todo e qualquer irmão e irmã desfavorecido afetivamente, desfavorecido monetariamente, desfavorecido em todas as áreas de sua vida. Garantir a vida ou defender a vida é defender o direito de todos. Nós queremos defender o direito de todos, mas defender estes direitos apoiados na verdade, defender esses direitos apoiados na palavra de Deus, defender esses direitos de acordo com a obediência a Deus. Todo homem é livre para fazer suas escolhas, e se Deus os deixa livre, quem somos nós para lhes impor a verdade do Evangelho ou a verdade do Reino? Porém, nosso dever é advertir e alertar, porque isso é próprio da palavra: advertir, alertar. O nosso Brasil, neste mês de setembro, proclamou a sua independência. Por isso estamos aqui com a bandeira do Brasil, nossa pátria, que tem a inscrição Ordem e Progresso. Interessante, né? Nós percebemos que não há ordem senão há leis, que normatizam e organizam a sociedade. E também não haverá progresso se o homem não buscar viver essa ordem, essas leis. Nós queremos uma nação que viva a ordem e o progresso, mas que viva obediente a Deus, a lei da natureza, a lei natural, a lei civil, que viva a obediência a Deus. Queremos defender a vida, respaldados nesta verdade. Ordem e progresso nós alcançaremos quando começarmos por cada um de nós a vencer o nosso egoísmo. Consequentemente, vencendo o nosso egoísmo, vencemos as espécies de corrupções. E não pensemos só nas grandes corrupções, porque, na verdade, grandes corrupções começam com pequenas. Quando eu uso o material público para outros fins, quando eu tiro proveito da gasolina, do meu trabalho, para benefício próprio, quando eu pego aquele sabão que está sobrando no depósito da minha fábrica, sem pedir para o patrão. São pequenas corrupções, que de pequenas podem se tornar grandes. Podem com certeza tornarem-se grandes corrupções. Ordem e progresso só vai começar quando eu, obedecendo a Deus, evito e fujo do meu egoísmo e me abro ao próximo. Que Deus nos ajude a vivermos uma verdadeira independência ou morte. Independência da corrupção. E se for preciso morrer pela verdade, pela paz e a justiça, que nós morramos, para que esse grito de independência às margens do Ipiranga não seja apenas história de honra ou de nova vida, mas seja de fato uma história de amor por Deus, pela pátria, que a nossa pátria possa buscar nas pequenas coisas a vida de Deus, a obediência a Deus, trazendo o céu à terra.
Amém. Oração que brota da palavra. Página 58. Deus nos fala no silêncio. Faça um instante de silêncio e deixemos que o Espírito de Deus tome conta de nossa mente e de nosso coração. Que a palavra que foi proferida com os lábios e acolhida em nosso coração faça brotar em nós hinos de louvor, gratidão e intercessão. Com o coração agradecido, dirijamos nossas orações a Deus, nosso Pai, que em cada invocação cantemos: a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Que a palavra esteja perto de ti, em tua boca e em teu coração, para que você e eu possamos juntos lutar por uma sociedade mais humana, mais fraterna, mas preocupada e dedicada com o próximo, cantemos ao Senhor. Voltemos o nosso coração ao Senhor, para que Ele olhe com misericórdia e compaixão aos nossos governantes, aqueles que são os primeiros chamados a defender a vida, a defender a dignidade da pessoa humana, para que com o coração obedientes à vontade de Deus, cumpram o seu dever civil na sociedade civil, não apenas como uma obrigação, mas como realmente uma preocupação com o direito à vida, com o direito de cada pessoa humana. Cantemos ao Senhor. Oremos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, os nossos bispos, de maneira especial Dom Fernando, desta diocese de Piracicaba, também por todo o clero desta diocese, todos os religiosos e religiosas de nossa diocese e das outras, para que, iluminados com a luz da palavra, possam, na obediência ao seu estado de vida e no cumprimento do pastoreio, fazer com dedicação e afinco, comprometidos com a vida, roguemos ao Senhor. Por todos os leigos e leigas de nossa sociedade civil, principalmente os engajados e comprometidos em nossas comunidades, para que, embora seja um grito no meio da sociedade, continuem perseverantes, denunciando os abusos contra a vida e anunciando a boa nova da vida de Cristo. Roguemos ao Senhor. Por todos os nossos doentes, enfermos, que estão esperando a vida nova, mas também uma dignidade nos seus tratamentos, principalmente os nossos doentes, em nossos hospitais públicos ou postos de saúde, para que lá encontrem dignidade no tratamento e compromisso para com suas vidas, roguemos ao Senhor. Por todos os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida,
que Deus os acolha em seu reino e, ao julgá-los, que os julgue com compaixão, com justiça e misericórdia. Roguemos ao Senhor. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Item 11, 58. Nosso compromisso com a palavra. Retornemos aos símbolos que estão diante de nós. Quais foram os símbolos? Você lembra? Uma pessoa a caminho, dividido entre dois espaços, duas direções. A outra figura era a figura de quem? Santa Teresa de Calcutá, com uma linda oração. Alguém que lutou pela vida e nos inspira a lutarmos também. A outra imagem é dizendo que nós somos favoráveis à vida, onde mostramos o bebê recém-nascido, consequentemente, nos posicionando contra o aborto. Nós vamos tomar essas imagens novamente, para que você possa meditar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Então, como eu dizia, uma pessoa entre dois caminhos, a bênção e a maldição, o certo, o errado, a obediência ou a desobediência, a justiça ou a injustiça, a paz ou a guerra. Deus nos faz livres para escolhermos, mas nos deixa bem conscientes que cada escolha tem consequência em nossa vida. E aqui, nós trouxemos de volta a fotografia de Santa Teresa de Calcutá, com uma oração. Santa Teresa de Calcutá, nesse sentido, é um ícone que nos mostra o que é escolher a vida. Ela escolheu cuidar dos mais pobres. Ela escolheu cuidar dos mais marginalizados, dos mais desprovidos. Ela escolheu fazer da sua vida serviço doado ao próximo. Ela nos inspira o que é abrir a mão ao nosso irmão. A oração dela, ou melhor, a frase que ela nos inspira a fazer oração, diz o seguinte: o maior destruidor do amor e da paz é o aborto, que é a guerra contra as crianças. A mãe não aprende a amar, mas mata para resolver seus próprios problemas. Qualquer país que aceite o aborto não está ensinando o seu povo a amar, mas a usar de qualquer violência para conseguir o que querem. Santa Teresa de Calcutá. Eu sou contra o aborto porque a vida vale mais que o nosso egoísmo. Eu sou contra o aborto porque a vida vale mais do que o nosso egoísmo. A palavra de Deus foi ouvida, meditada, rezada, tocou a nossa mente e nosso coração e nos fez ver o mundo com um novo olhar. Pelo menos era para nos fazer ver com um novo olhar. Eu espero que você esteja abrindo o seu olhar para o novo, assim como eu estou abrindo o meu para o novo. Quanta revisão de vida precisamos fazer, né? Vou te dar um momentinho de uma pausa para você fazer a sua anotação e refletir.
qual horizonte esta palavra abriu seus olhos? Para qual horizonte esta palavra abriu seu olhar? Ou seja, o que você aprendeu de novo? Que você percebeu em si próprio que precisa de mudança? Vamos retomar o texto de Deuteronômios 30, 14? Sim, essa palavra está ao seu alcance, está em sua boca e em seu coração, de modo que você pode colocá-la em prática. Sim, essa palavra é possível viver. É possível viver porque é possível viver defendendo a vida. Ela não está no alto ou do outro lado do oceano. Ela está bem ao seu coração. É possível viver. Diante desse trecho da palavra, nós, como comunidade orante, podemos escolher um gesto em favor da vida para viver até o próximo encontro. Sugerimos que cada um procure durante a semana repetir no silêncio do seu coração a frase de Deuteronômio 30, 14, porque esta palavra está muito perto de você, está em sua boca e em seu coração para que a possa cumprir. Faça uma promessa ou um voto de nesta semana fazer algo que seja uma ação concreta de defesa da vida. Esse é o nosso desafio semanal. Até o próximo encontro. E para o próximo encontro, o nosso lembrete, número 12. Vamos continuar nossa jornada na certeza de que Deus caminha conosco. Ele vai sempre à nossa frente. Portanto, procure ler em casa o último discurso de Moisés em Deuteronômios 31 a 34 e o texto preparatório do quarto encontro. Se possível, traga alguma foto de líderes de sua comunidade consigo, para estar diante do seu computador, diante de você. Pode ser também de agentes pastoral, os fundadores de alguma comunidade, coordenadores, religiosos ou presbíteros. Com isso, podemos encerrar o nosso encontro. E já estamos no penúltimo. Semana que vem é o último. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Teresa de Calcutá, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.